Boa tarde, alunos do 9º ano. Nós vamos ter agora uma aula de tecnologia e inovação com a professora Arlete. Eu sou a Liliane e vou ficar responsável pelo chat. Então, vão mandando as suas dúvidas e respondendo as nossas perguntas no chat. Tudo bem? Boa tarde, Arlete, bem-vinda. Boa tarde, 9º ano, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula especial, né? Nós vamos pôr a mão na massa, né? E vai ser bem interessante. Se por acaso, em algum momento, você não tiver material, você aguarda um pouquinho, preste bastante atenção e depois você pode tentar fazer sozinho, ok? Então, na nossa aula de hoje, o PPT, nós vamos começar trabalhando no Aprendendo a Fazer, né? Que é algo bem interessante, que a gente só aprende alguma coisa, além de outros conhecimentos, se, de fato, a gente colocar a mão na massa ou executar, né? Então, para essa aula de hoje, pode passar, nós vamos utilizar um canudo, um palito de churrasco, 4 tampinhas, 3 palitos de sorvete, cola branca ou cola quente ou a cola de madeira, não tem problema nenhum, né? Para a nossa habilidade de hoje, a ideia hoje é construir objetos usando equipamentos de fabricação digital, mobilizando conceitos de física, engenharia e arte. Essa fabricação digital, hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho com uma questão mais de materiais que já temos, até por conta da nossa condição atual, ok? Então, vamos começar interagindo assim. Você já pensou em ser um desenvolvedor de objetos? Vai respondendo aí para a gente, que aí nós vamos interagindo. Como que seria para você desenvolver um objeto? E por que desenvolver esse objeto? Você conhece alguém da sua família que conserta alguma coisa? Sabe aquele cara que fala assim, olha, precisa arrumar tal coisa. Ah, chama o fulano que ele dá jeito. Você conhece alguém assim? Sim, coloca aí para a gente o pai, a mãe, o tio, o irmão, né? Como que é essa história de você desenvolver o seu objeto? E aí, Liliane, conforme eles forem falando, aí a gente vai batendo aqui um papo sobre isso, ok? Tá? Então, está aí na tela de vocês. E pensa bem nessas pessoas que você possa conhecer. Por que a gente está falando em alguém aí que possa desenvolver algo, né? A questão do desenvolver é porque, assim, todos nós somos desenvolvedores, na verdade. A gente, às vezes, não se dá conta disso, mas nós somos desenvolvedores. Por quê? Porque somos capazes de criar coisas. Nós somos capazes até de criar coisas para resolver problemas. É isso mesmo. Muitas vezes a nossa criação, ela demanda uma situação para resolver um problema. E às vezes a gente não percebe isso, mas isso está muito, muito, muito ligado, certo? Então vamos lá. Alguém já deu uma... Tem o Giancarlo, ele colocou que o pai dele é bem habilidoso. Oh, legal. A Rebeca tem o tio especialista em consertar celulares, que é muito importante. Muito importante. E tem mais gente, tem bastante gente escrevendo. Tá. O Michael falou que conhece também desenvolvedor de materiais, que é desenvolvedor de materiais para construção. Importante isso, né? Então, veja só, no nosso dia a dia, com os nossos pais, irmãos, tios, vizinhos, sempre tem alguém que está desenvolvendo algum objeto, ou consertando algum objeto, né? Então, na verdade, essa ideia de... essa questão da gente criar, desenvolver, não é recente. É bem mais antiga que nós, né? Então, vamos lá ver como isso aconteceu. Uma história bem rápida para a gente poder contextualizar tudo, né? Então, nós criamos as soluções criativas há muito tempo atrás, né? Desde o início aí da vida, vamos dizer assim, né? No percurso da humanidade, os homens sempre criaram alguma coisa até para resolver os seus problemas. Por exemplo, a idade da pedra lascada. Né? De onde ela surgiu? Então, no momento em que o homem começou a produzir os seus instrumentos e viu que aqueles instrumentos, de alguma forma, trariam um benefício para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, ele passou a ser um desenvolvedor. E aí, nesse percurso todo, até chegamos no dia de hoje, né, todos esses produtos que nós temos, ele na verdade, vai trazer um benefício para ou pessoal, ou para uma sociedade, ou até para uma comunidade. Existem muitas criações, né, que elas, a princípio, parece que não tem nada a ver. Né? A gente fala assim, não sei se vocês se lembram, na época
da internet, do computador, muitas pessoas diziam assim, isso nunca vai dar certo. Imagina, o computador não vai evoluir, né? E muitas pessoas foram muito, muito resistentes a ter um computador em casa. E hoje, não vivemos sem ele, né? Até por conta da comunicação e do tempo que a gente ganha na nossa comunicação. Então, vamos lá. Mais uma perguntinha para vocês aí no chat, né? Você tem uma ideia de como foram, ou de algumas soluções criativas inventadas pelo homem, da qual hoje você faz uso, ou que você se beneficia? Você tem uma ideia? Vai escrevendo aí para a gente também. E é uma solução criativa, algo que nunca ninguém pensou, até que, né, alguém pensa. Eu sempre digo assim, você ter uma ideia e essa ideia não for executada, ela passa a ser só uma ideia. Né? Então, a gente precisa ter uma ideia e precisa ter, sim, alguém para executar. Vamos olhar aqui algumas invenções, só para a gente ilustrar um pouquinho esse quadro, né? Então, você tem aí três imagens, né? E uma imagem que eu gosto muito é aquela que fala lá do cérebro, que está ali no finalzinho, porque o cérebro é uma engrenagem maravilhosa, até hoje é um grande mistério, e é ele que vai comandar toda essa nossa criatividade. Para ter a criatividade, precisamos o quê? Precisamos de estímulo. O estímulo pode ser externo ou muito pessoal, como, por exemplo, a curiosidade. Então, todo esse estímulo que a gente recebe, seja do ambiente externo ou do seu mesmo, ou da sua própria curiosidade que está em você, ela vai contribuir muito para que você possa, de alguma forma, contribuir, né, ou criar algum objeto ou uma solução para um problema seu ou um problema social. Né? Então, vamos só falar um pouquinho de alguns inventores que fizeram a diferença aí no nosso percurso, na nossa trajetória humana. Na telinha que vocês vão ver a seguir, nós temos 3 nomes. Thomas Edison, Leonardo da Vinci e Carl Benz. Embaixo, você tem 3 produtos: carro, lâmpada, paraquedas. Então, você vai responder para a gente colocando o nome de um deles na frente e, em seguida, o que você acha que eles inventaram. Então, será que o Thomas Edison inventou o carro, a lâmpada, o paraquedas? Coloque aí, por favor, e aí a gente continua conversando daqui a pouquinho, e aí a Liliane vai falando se alguém já respondeu. Enquanto eles respondem quem inventou o quê, tem a resposta para a pergunta anterior. Ótimo. Então, o Dave fala que a agricultura é um grande desenvolvimento do ser humano. A lâmpada, o celular, a Maria Beatriz falou. Eu queria acrescentar, eu sempre falo do avião, que foi brasileiro. E uma coisa que hoje parece simples, acho que tem em todas as casas, que é o escorredor de arroz, que foi inventado por uma mulher brasileira, e é uma invenção que está no mundo todo. Assim como o avião, que também foi inventado por um brasileiro. E hoje, a gente, para se deslocar, precisa bastante desse meio de transporte pela velocidade. Vamos lá? Vamos ver. Vamos respondendo quem inventou o quê, quem inventou o carro, quem inventou a lâmpada, quem inventou o paraquedas? Isso. Então, olha só, a agricultura é bem interessante ter citado, né? Porque, assim, se a gente não tem um conhecimento, e a agricultura não se resume numa plantação, ela tem toda uma tecnologia por trás, né, que necessita para que ela tenha um desenvolvimento e poder aí contribuir, seja para a alimentação das pessoas, seja para uma produção mais específica. Então, hoje, se a gente assistir um programa voltado para a agricultura, a gente vai ver quanta técnica e quanta tecnologia tem para que, de repente, você esteja em casa recebendo o seu alimento com uma qualidade melhor. Né? E tudo isso tem a ver com estudos e mais tecnologia. Né? Alguém conseguiu responder? A maioria está falando que o Thomas Edison inventou a lâmpada. O Rafael Edison diz que quem inventou a lâmpada foi o Leonardo. Não, o Rafael diz que quem inventou a lâmpada foi o Thomas Edison, o carro, Leonardo, e o paraquedas, o Carl Benz. Mateus, também, Thomas Edison, lâmpada, Leonardo, carro, e Carl Benz, o paraquedas.
Ok. Eu acho que a lâmpada, ela é mais comum porque a gente conversa muito na escola sobre essa descoberta. Então, quem respondeu lâmpada, o Thomas Edison, ok, né? O Leonardo da Vinci, entre 1000 invenções que ele tem por aí, é incrível a vida dele, né? Além das obras de arte e tudo mais, ele, nesse caso, ele inventou paraquedas. E o carro foi o Carl Benz. Porque esse inventor, a gente parece que não ouve muito, mas olha que interessante, ele fez uma invenção da qual nos permite a mobilidade hoje. Né? A gente faz uso de alguns transportes, seja público ou particular, mas essa mobilidade veio de alguém que um dia pôs a mão na massa e fez essa invenção. Lógico que não é assim, né? De um dia para o outro, porque ele precisou de conhecimento. Ele precisou entender como que essa história, como é que essa roda gira, como que são esses eixos, como que esse transporte vai, como é que eu posso guiar isso, como isso funciona. Então, essa invenção e depois veio o aperfeiçoamento, é bem interessante se vocês puderem pesquisar aí essa história, caso lhe interesse. Ou qualquer um dos outros, né? Por exemplo, uma invenção que é fantástica, a eletricidade. Já pensaram nisso? Sem a eletricidade, por exemplo, se neste momento der uma pane geral e a gente ficar sem energia, então os hospitais vão parar. Aí vai, se tiver o gerador, é ligado o gerador, o transporte, os semáforos, nossa transmissão. Então, a eletricidade é uma coisa incrível que está no nosso dia a dia. Tanto é que quando a energia acaba em casa, o que você faz? Quando ela volta... E eu vejo isso muito na sala de aula, né? Principalmente quando a gente está dando aula à noite. Isso acontece bastante, né? Então, veja só, nós temos várias invenções que há muito tempo aconteceram e hoje nos beneficia bastante. E aí, a questão maior, quando a gente fala de invenção, é como que eu posso criar? Para criar, eu preciso, na verdade, pensar num problema. Será que sempre eu preciso pensar num problema? Se você pensar bem, toda criação ela vai acabar atendendo a um desejo ou uma necessidade, mesmo que aparentemente ela pareça ser pequena. Né? Então, por exemplo, você vai falar, vou inventar alguma coisa para passar o tempo. Né? Só que essa invenção que parece ser simples, ela vai te dar um prazer, vai te dar o lazer. Né? E, de repente, essa invenção pode ser ampliada, e, inclusive, até para seus vizinhos, seus amigos, seus irmãos, e enfim. Né? Então, assim, será que podemos criar para resolver problemas? Ou resolver problemas para criar? Qual é o problema que você gostaria de resolver com uma ideia ou com uma criação? Vão interagindo aí também com a gente, certo? Por exemplo, hoje, o que a gente tem muito forte, né? Então, eu vou pegar aqui um assunto geral que todos vocês conhecem, que com certeza já discutiram na escola, é a questão da sustentabilidade. Né? Então, enquanto vocês respondem, eu vou falar um pouquinho aí da sustentabilidade. Veja só, a gente tem uma questão que, assim, você já pensou quanto tempo uma garrafa PET demora para se decompor na natureza? Né? Já pensou nisso? Então, olha só, temos aí 3 opções: 10 anos, 100 anos, 1 milhão de anos. Então, a gente vê muito por aí as garrafas sendo descartadas de forma inadequada, no chão. Um bom exemplo para quem já foi à praia é no finalzinho do dia, né, e no alto verão, se você chega na praia, tem garrafa e sujeira para todo lado. O que acontece no final do dia? Se a maré subir em um determinado momento, ela vai pegar toda essa garrafa, né, esse lixo que está na praia, que foi descartado de forma inadequada, e vai levar para o mar. E isso vai acarretar muitos problemas na vida marinha. Talvez a gente ache que não está nos afetando, mas isso sim afeta de uma forma, para alguns diretamente e para outros indiretamente. Então, alguém respondeu, Liliane, se são 10 anos, 100 anos ou 1 milhão? Pessoal? Não, o pessoal está em dúvida aqui. Está em dúvida? Tá. A gente está esperando a resposta ainda. A garrafa PET, então, a composição dela inicialmente é o plástico, né? Vamos falar assim de uma forma bem simples para vocês entenderem. Ela passa por todo um processo até chegar nesse formato que nós conhecemos. E porque ela precisa de durabilidade. Então, pode passar para a gente colocar? Tem bastante gente achando que é 1 milhão. 1 milhão de anos. 1 milhão de anos. A resposta certa, 100 anos. Então, olha só, quando eu penso em 100 anos, significa dizer o quê? Talvez eu ou você
daqui a 100 anos eu jogo uma garrafa e vou dizer, estou nem aí, eu não vou viver isso, né? Para, hein? Porque a tua geração vai viver isso, né? Esse meio ambiente é para todos nós. Então, parece muito tempo no sentido do desgaste, né, da decomposição de um produto. É muito tempo. Mas, para uma sociedade que precisa de um meio ambiente melhor, a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós também estamos sofrendo hoje, em outros momentos também, fora esse específico, algumas situações advindas lá dos nossos antepassados. Pois é, a Ana Laura e a Stephanie, elas acertaram 100 anos, e a gente tem que sempre ter uma preocupação com o outro, né? Não é porque a gente não vai estar aqui daqui a 100 anos, ou sei lá, né? A gente não vai. Estar. Daqui a 100 anos, eu acho que eu não vou estar aqui. Não é porque a gente não vai estar aqui daqui a 100 anos que a gente não vai se preocupar com as gerações futuras, que certamente estarão e precisam ter um mundo melhor, né? Isso. Então, pensando um pouco nessa questão do que podemos reutilizar, hoje nós vamos trabalhar o mão na massa, que é a cultura maker. O que diz lá a cultura maker? Eu acredito que todas as pessoas têm o potencial de reformar, reconstruir, construir e criar objetos. Né? E esses objetos sempre de uma forma colaborativa, no sentido, eu posso fazer juntos, criar junto com alguém, ou fazer algo para um conjunto de pessoas que possa beneficiar. Então, hoje nós vamos fazer uma construção de um carrinho, utilizando exatamente materiais que eu posso reutilizar, caso você tenha já em casa, né? Materiais simples, mas que vai favorecer muito a nossa criatividade. Então, hoje que a gente vai fazer a gente chama um pouquinho de um projeto meio piloto, um protótipo, né? E, a partir disso, a nossa criatividade é que vai levar isso adiante. Então, a gente vai utilizar aí. Veja só, essa imagem que nós vamos apresentar agora, nós já vimos muito dessa imagem aí, onde você tem aí um lixão compactado, né? Imagine que para chegar nessa situação não foi fácil, né? Chegava-se lixo e hoje você consegue compactar o lixo, aqueles que são possíveis de se reutilizar ou se reciclar, para fazer outros objetos, né? Ou então reutilizar em outras situações. Então, tudo isso a gente pode utilizar, sim, né, de uma forma que seja mais produtiva e mais interessante. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar, hoje, para fazer o carrinho, alguns materiais mais simples, né? A partir de alguns conhecimentos mais científicos. Nós não vamos aprofundar nesses conhecimentos, porque a gente vai tentar utilizar aquilo que você conhece até hoje, já que nós estamos aqui no 9º ano. Tá? Um dos conhecimentos que a gente vai utilizar é o carrinho movido pela força elástica. Então, uma coisa bem simples, né? Assim, o conceito, que eu vou falar de uma forma mais simples, mas o que está por trás de uma construção mais elaborada precisa, sim, de outros cálculos e aprofundamento. Mas vamos lá. Então, eu tenho aqui um elástico, né? Esse elástico aqui, quando eu coloco ele desta forma, ele está em repouso. Né? Quando eu faço alguma força, por exemplo, eu vou puxar para baixo, tá vendo? Então, quem já não fez isso, não é verdade? Então, assim, na hora que eu estou indo nesta direção, a gente sente que tem uma direção oposta. Né? Por quê? Porque este material, assim como a borracha, a mola, ele tem um potencial de deformação. Né? E a ideia é assim, ele vai deformar até um limite. Tá? Ele não vai deformar até onde eu queira. Eu não vou fazer isso aqui para não me machucar, mas se eu estender isso ao máximo, vai chegar uma hora que a resistência é tamanha que ele vai se romper. Esse rompimento vai depender muito do material que ele foi feito. Por exemplo, você já pegou um elástico, fez lá 2 voltinhas e ele arrebentou. Mas você fala, mas é elástico do mesmo jeito. E eu já peguei um elástico, vou esticando, esticando e ele resiste. O material tem as propriedades específicas para essa resistência. Por isso que nós falamos muito na questão da qualidade do material. Então, para que eu tenha esta resistência maior ou menor, eu preciso, tem todo um cálculo e uma técnica por trás para que eu tenha algo assim mais de qualidade, vamos dizer assim, e mais resistente. Se você usar um elástico novinho, eu sugiro que antes da gente começar, você faça isso, ó, dê uma esticadinha, porque ele fica muito tempo compacto, né? E você experimenta um pouquinho para soltar mesmo. Então, nós vamos utilizar o elástico, né? Não precisa de muitos, né? Eu vou usar aqui 3 elásticos,
né? Eu sempre pego um a mais, porque ele pode arrebentar, isso faz parte, né? Vou usar um lápis para uma marcação, a régua, o canudinho, tá? Qualquer canudo que você tenha, pode ser. Agora, o canudo você precisa verificar, pois a gente vai usar o palito de churrasco. Você precisa verificar se você consegue passar por dentro, ó, por exemplo, ó, esse aqui, ó, ele já está mais resistente, está vendo? Então, para o nosso trabalho, ele não vai funcionar muito bem. Mas se eu pegar um mais soltinho, por exemplo, um mais larguinho, um diâmetro maior, vocês sabem lá em matemática o que é diâmetro, né? Espero que vocês saibam, hein? Então, ó, ele já vai ser mais tranquilo. Professora, mas eu não tenho o canudinho, esse canudinho aí, ou de papel, ou de plástico. Você pode fazer um canudinho de papel. Tá? Eu vou fazer um rapidinho aqui para vocês, mas aí só para vocês. Então, você pode pegar, por exemplo, ó, o palito de churrasco, põe aqui na pontinha, ó, bem na pontinha, ótimo. E aí, se eu girar esse aqui, ó, fazer um rolinho, ó, olha, ele vai permitir que o meu palitinho passe tranquilamente, ó. Vou até o final, tá? Aí na mesa fica mais fácil, ó. Tiro. Posso pegar aqui, ó, uma fita, rapidinho para vocês olharem. E passo aqui onde está, para ele não voltar, certo? Vou cortar aqui. E aí, já trouxe um aqui pronto para vocês. Eu posso pegar essa mesma fita aqui e passar por todo ele, ó. Ele vai ficar bem durinho, ó, como os outros. Né? As mamães, os papais, as vovós aí dos alunos público-alvo educação especial, deixa que o aluno faça, né, esse rolinho aqui, assim ele vai ter uma forma de participar também desta atividade. Então, eu trouxe esse aqui, depois eu vou mostrar o carrinho como fica com esse, faz o mesmo efeito, tá? Então, ó, passando a fita, ó, ele fica bem durinho, ó, tá vendo? Não sei se dá para você, ó, fica bem durinho. Você pode fazer o diâmetro que você quiser, ok? Então, nós vamos utilizar aqui os canudinhos, palito de churrasco, tá? As tampinhas, 4 tampinhas, elas serão as nossas rodinhas. Você pode usar as 4 tampinhas do mesmo tamanho, se você quiser, ou 2 tampinhas maiores e 2 menores, aí você vai fazer um super carro, né? Só para eu mostrar um pouquinho para vocês. Então, por exemplo, ó, o que a gente vai fazer? As rodinhas com as tampinhas, tá vendo? Ó? O elástico aqui, tá? E o elástico aqui para as rodinhas, que a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso, ok? Tá? Então, vamos lá. Eu vou usar a cola quente, porque para a nossa aula ela é mais rápida, né? E a secagem também, quer dizer, rápida, mas tem que esperar secar, tá bom? E você pode usar a cola de madeira ou a cola branca. A questão é que a cola branca e a cola de madeira, você vai ter mais tempo, talvez, em casa para fazer, vai demorar um pouquinho mais para secar. Vou usar uma tesoura sem ponta, né, no caso de vocês, ou se você pode usar, aí sempre aí com o responsável, um alicate que permita que você corte aqui os palitos e as madeiras. E vou utilizar aqui palito de sorvete, tá? Pode ser o quadradinho, o redondinho, como você quiser, tá bom? Então, vamos lá. Podemos começar? Vou colocar aqui os dois palitos paralelos, tá? Vou pegar aqui com a régua, vou dividir aqui ao meio, tá? Aqui deu 10,5, o meu vou dar 5,5 aqui. Vou dividir. Pode cortar sem problema nenhum, ó. Sugiro que, se por acaso ficar alguma rebarbinha aqui, ó, você pode usar uma lixa para tirar essas, para ele ficar bem retinho, tá? E aí eu vou utilizar a cola quente, que eu espero que ela esteja quente. Cuidado se você for utilizar por conta dessa parte que ela esquenta muito, né? Um pedacinho eu vou colocar bem na pontinha, tá? De forma que eles fiquem aqui bem paralelos. Ó, eu vou ajustar aqui. Ele vai ficar bem paralelo. Essa vai ser a nossa estrutura, tá bom? Este outro, eu vou colocar também aqui. Só que eu preciso de um espaço, porque a gente precisa passar o nosso eixo. Então, eu vou sugerir que vocês deixem mais ou menos aqui uns 2 centímetros, tá? E vamos colar isso aqui também.
colar aqui. Vou colar aqui também. Tá? Essa vai ser a nossa estrutura. Trabalhar com a cola quente, ela tem... Você pode ir puxando aqui. O que nós vamos fazer? Com o canudinho, aqui, eu vou cortar, e aí pode ser o de papel, não tem problema nenhum. Eu vou cortar um que vá nesta posição aqui, tá? Pode ser menorzinho um pouquinho, não tem problema. E aí, passo a cola. Quando você for usar, você toma só um pouquinho de cuidado, porque, conforme eu falei dos materiais, né, se o seu canudinho for muito, muito fininho, ele pode derreter. Mas não vai neste caso. O outro pedacinho que sobrou do canudinho, eu vou pôr um aqui e um deste lado aqui, ó. Tá vendo? Tá? Porque nós também vamos passar os eixos. Aqui pode ser um pedacinho menor. Se ficar muito grande, depois você acerta, não tem problema. A ideia é só para passar mesmo o palitinho de sorvete. E você toma um pouquinho de cuidado para que eles fiquem paralelos, né, e alinhadinhos. Vou ajeitar aqui. Certo? Palitinho aqui. Se você quiser trabalhar, eu vou fazer um modelo aqui. Por exemplo, aqui vai ser, essa parte aqui vai ser a nossa parte de trás do carrinho. Então, eu vou medir aqui com a régua 11 centímetros, que eu quero que ele fique um pouco maior que o eixo da frente, tá? Vou medir aqui um pouquinho, vou cortar. E aí, nessa medição que você for fazer, você precisa sempre tomar um pouquinho de cuidado para que ele não fique muito justo, senão não vai dar para fazer a roda, certo? Que você vai, senão, se ela ficar muito justa, a tua rodinha não vai dar conta, né? Que sai um pouquinho, ó, porque a gente vai precisar esperar secar um pouquinho aqui. O da frente, enquanto esse aqui seca, eu vou fazer de 8 centímetros e meio, mais ou menos, para dar uma margem ali para mim, tá? Então, ó, 8 centímetros e meio. Vou passar aqui, ó, novamente, né? E aí, ó, ele vai entrar aqui, ó, entrou, certo? Ó. O que vai acontecer? Eu vou pegar a tampinha. Toda tampinha tem mais ou menos aqui o centro dela, né? Então, eu vou pôr aqui no centro. Colocar, como a gente está, vai ter que esperar um pouquinho, ó, tá vendo? Ó, a cola secar, né? Bem aqui no centro, para que ela fique bem alinhadinha. Vou fazer o mesmo com este eixo e com este eixo, tá bom? Vamos ver se ela secou aqui um pouquinho. A gente tem que sempre esperar secar um pouquinho, porque na hora que a gente for trabalhar, ela vai trazer aqui para a gente, ó, tá vendo? Como que ela vai ficar? Dá para enxergar? E aqui eu vou ter que esperar que ela seque um pouquinho, tá? Então, eu vou pôr esse aqui do lado, esperar que ela seque. Vou fazer a mesma coisa nos outros eixos, né? De forma que, ó, ela vai ficar assim, ó, 2 aqui, 2 atrás, tá bom? Ó, percebe como que vai ficar? Tá? E ela precisa estar seca, porque se você for movimentar, ela vai acabar saindo um pouquinho, certo? Então, assim, ó, nesse sentido, o que a gente vai fazer agora? Olha. No momento que ela estiver bem sequinha, você vai pegar um pedacinho do palito que você já tem. Aqui eu coloquei por causa do tempo da gente secar, né? Então, vamos lá, ó. Colocar a cola quente, tá? E pôr aqui na frente. E pegar um pedacinho do palito. E aí tem uma coisa importante aqui, ó. Deixa eu ver se ele secou para a gente fazer. Acho que dá. Acho que eu vou fazer aquele que está sequinho já. Ó, quero mostrar uma coisinha para vocês aqui, ó. Tá vendo esse palitinho? Ele não pode ser uma altura muito grande, porque ele vai ter que passar por baixo. E esse vãozinho que a gente deixou aqui, que a gente vai deixar aqui, ó, tá vendo? Entre o eixo
e esse espaço, ele também vai ter que girar aqui. Então, você vai ter que medir esse palito de forma que ele seja bem pequeno, mas não muito, senão não vai dar conta de você colocar o elástico, né, que é a nossa ideia. Você vai colocar lá o seu palito. Deixa eu medir aqui. Acho que precisa ser menor ainda. Você vai pôr a cola quente, ou a cola que você tiver aqui, ó. Tá vendo? E você vai colocar ele aqui em cima, ó. Tá vendo? Segurar um pouquinho, ó. Dá para ver? Dá para ver? Ó. Você vai colocar ele aqui, ó. Tá? Aqui atrás, você vai fazer a mesma coisa com um pedacinho do palito mesmo. Tá vendo? Tá? Minha sugestão é que vocês colem depois, aqui, ó, na hora que a gente passar o elástico, você possa passar cola quente aqui também. O elástico ele vai aqui e aqui na frente. Porque ele precisa estar bem sequinho para você fazer o carrinho andar e o carrinho girar. Então, aqui está molhado. Tem alguma dúvida aí, Lili? Por enquanto, não. Estão gostando bastante, falando que tá bem legal. Então, ó, mostra aqui, por favor. Ó, vamos lá. Olha o que aconteceu. Aqui, eu peguei um mais sequinho para a gente poder brincar, né, um pouquinho. Ó. A rodinha está girando. Aqui, ó, ele está bem sequinho. Eu passei bastante cola quente para ele ficar bem firme. Passei bastante cola quente aqui também, né? E aí, eu vou tentar passar aqui. Vamos ver se essa mesa aqui vai dar. A ideia da força elástica, lembra? É que ele está em repouso. Então, ó, eu vou trazer este carrinho até aqui. Acho que eu vou trazer mais assim. Ó, eu vou trazer ele até aqui. Está vendo que ele está vindo? Ah, por que tem o elástico? Essa superfície é lisa. E se a gente não colocar nenhum material de atrito, ele não vai rodar, ele vai patinar. O que a gente fala lá na Fórmula 1, né? Ah, está chovendo, patinou e eles têm que trocar o pneu, não é isso? Então, ó, você vai trazer ele um pouquinho para cá. E, não sei se dá para mostrar, vou mostrar aqui. Ó. Conforme eu vou trazendo aqui para trás, ó, o elástico e o eixo, ele vai girando, ó, tá vendo? Ó? E ele vai fazendo o quê? Ó? Esticando o elástico, dá para ver? Ó, olha que interessante. E ele faz isso se eu ficar naturalmente, eu puxar para trás, eu não quero que ele caia no chão, tá? Na hora que eu solto, ele vai girar. Quanto mais eu tiver, aí também depende do material. Quanto mais eu puxar, né, e soltar, mais ele vai girar. Eu estou parando para ele não cair, porque vai quebrar. Eu trouxe um aqui para vocês verem, que a imaginação é o limite. Olha esse aqui que eu fiz. Tá vendo? Ó, eu só usei a mesma técnica, tudo, e eu dei um nozinho aqui, fiz o eixo e também aí eu já dei uma implementada. Tem um outro que é bem interessante, que aí é um desafio para vocês. É o mesmo princípio da força elástica. Aqui eu coloquei 2 pilhas para ele ter o peso. Ó. Ele já parece mais um carrinho de Fórmula 1. A diferença é que na rodinha eu peguei 2 tampinhas e colei juntas, né? Fiz a colagem das 2 tampinhas. Então, na verdade, você vai colar as 2 tampinhas assim, ó. Minha sugestão é que você faça o furo, né? Ou aqui, porque elas vão estar coladinhas. Aí fica com essa rodinha, ó, bem incrementada. Olha esse aqui também, ó. Tá? Na hora que eu solto, ele vai, tá vendo? E aí, a minha sugestão aí para vocês é, no momento que vocês puderem estar juntos na escola, assistindo às aulas, né? Retome isso com os colegas de vocês e, de alguma forma, vocês possam fazer, a gente faz um campeonato que vai ter a ver com a perfeição e o quanto o carrinho andou. Para os pais que estão aí com a gente, dos alunos público-alvo da educação especial, o que a gente pode fazer? Faz a estrutura. Aí eu usei aqui uma massinha, tá? Uma massinha, em que ajude a fazer a estrutura, ele vai usar manualmente a massinha e pode recobrir aqui, ó, a estrutura. Ele vai participar e vai brincar com o carrinho que ele fez também, né? Se ele tiver uma outra habilidade, ele pode até fazer, mexer com cola e tudo mais. Mas é uma forma também dele entender o que está acontecendo, porque ele também pode participar dos campeonatos. Então, Lili, tem alguma dúvida aí? Alguma dúvida não, mas eles estão parabenizando. A grande maioria gostou bastante. A Isabel falou que ela amou. A Lana está falando que é legal a gente ver a tecnologia na construção de um carrinho de madeira. Lembrando que esse é o protótipo. Os carros eles não começam
do jeito que a gente conhece. É. Então, os protótipos eles servem para os engenheiros depois pensarem nos melhoramentos que eles vão fazer. E aí, quando o carro chega para a gente, ele já está bastante sofisticado. Uhum. E aí, o Lucas falou que é carros versão livre. Sim, a gente tem vários modelos, né? Uhum. E eles estão achando bastante interessante. Legal, né? Isso. E quando vocês voltarem e forem fazer um campeonato, a gente brinca assim, do campeonato, faz uma pista e vê o quanto ele correu, tem que ter as regras, né? Por exemplo, eu não posso pôr um desse correndo com um desse e assim por diante. Então, é fundamental que a gente coloque ali algumas regras. Mas é exatamente o que a Lili falou, né? O protótipo é uma ideia e ela vai funcionar, e a partir dela eu posso criar, fazer a decoração, fazer a parte de arte. Aqui tem engenharia, né, que a gente está falando, tem física, que é a questão da força elástica e outras questões dos eixos e do equilíbrio, e tem a arte, né? Então, esse aqui, só para mostrar um pouquinho, ó, não fiz com canudinho, mas eu fiz com com papelão. Esse assim, papelão mesmo, cortadinho, quadradinho, tá vendo? Ó, quadradinho. Eu fiz um furinho aqui e ele funciona do mesmo jeito. Tá? Ó, é papelão isso aqui, exatamente esse, eu cortei 2 quadradinhos, colei para ficar mais firme e fiz um furinho no meio e passei os eixos. Então, veja só, a criatividade. Então, a Vitória está falando que foi a melhor aula de todas. Ah, obrigada. Legal, né? Legal. Como faz para ele andar? Para ele andar, vamos falar rapidinho. Ó, a Vitória. Não, o Wesley. O Wesley, ó. Tá vendo esse... Posso passar aqui? Aqui, ó, essa onde tem o vãozinho, fica o eixo, tá vendo? Ó, aqui você vai colocar um palitinho na frente, ó, aqui, um outro aqui atrás, de forma que ele gira. Você vai colar o elástico aqui. Para ele andar, então aqui é a parte de trás, ó. Você vai pôr a mãozinha aqui, ó, tá vendo que ele está girando? O elástico, não sei se você vai conseguir ver, o elástico está esticando conforme ele vai girando, ó. O elástico estica. Quando você solta, toda essa força do elástico que foi para trás, ele tem que voltar ao estado dele de repouso. No que ele voltar no estado de repouso, ele vai, se eu puxei para trás, o que vai acontecer? Força contrária, ele vai para frente. Legal. Tá? Então, hoje a gente trabalhou diversos componentes curriculares, né? Pensando que a gente trabalhou invenção, criatividade, e que vocês podem inventar cada vez mais. Trabalhou a força elástica, um conceito de física. A gente precisa lembrar vocês, né? A gente está aqui no 9º ano, então o conceito da força elástica é muito mais extensa, mas por isso que na sala de aula, quando vocês forem trabalhar a parte de física lá em ciências, ela é importante porque todo esse conhecimento é que vai, de uma certa forma, nos permitir a criar. Então, se vocês puderem depois assistir novamente a aula, você vai perceber que a criação é o limite. Não, quer dizer, na verdade, não tem limite, né? Mas eu preciso de conhecimento, senão eu não consigo fazer essa coisa andar, esse carrinho girar, né? É toda uma engenharia. E aí, eu espero que vocês possam, de alguma forma, lá na escola, fazer o campeonato e depois coloca lá, né, para a gente no centro de mídias. Isso, quem já está desenvolvendo o carrinho aí em casa, compartilha com a gente lá no Facebook do Centro de Mídias, coloca lá a hashtag da nossa aula de hoje, para a gente poder depois observar, pode colocar vídeo, pode colocar foto, para a gente ver a criatividade de vocês, como funcionou, né, o carrinho de vocês. Acho que é isso. Então, gente, muito obrigada, espero ter contribuído para vocês e até a próxima aula. Obrigada a todos. Vocês ainda têm uma programação pela frente e a gente volta numa próxima oportunidade com mais tecnologia e inovação.